Olá, queridos, a paz do Senhor. Amém. Dá para ser mais forte. Olá, queridos, a paz do Senhor. Amém. Só quem está feliz dá um glória a Deus. Amém. Só quem vai morar no céu dá um aleluia. Amém. Olhe para esse irmão lindo e linda que está do seu lado. Diga para ele, mas diga para ele alto e bom som, tá? Nada disso. Fala forte. Diga para ele, queira Satanás ou não. Nós dois iremos logo nos encontrar nos céus. Só quem vai, glória a Deus. Êxodo capítulo 2, versículo 6. Quantos irmãos estão procurando? Eu quero magnificar aos céus, por retornar a esta casa, dizer o mesmo que Cristo ou que Paulo disse, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Louvar a Deus pela vida dos pastores desta casa. Pastor, que Deus em Cristo continue honrando a sua vida, a sua casa, a sua esposa, a sua família, em tudo, que vocês possam continuar vivendo. Deuteronômio capítulo 28, versículo 2. Só a parte B, porque obedecer vocês já obedecem, tá? Só a parte B, que as bênçãos do Senhor corram na direção da vida de vocês dois, amém? Glória a Deus. Quem achou diz amém. Amém. Sentado mesmo, só a parte B do versículo. O menino era formoso, mas chorava. Vou ler mais uma vez. O menino era formoso, mas chorava. Olhe para alguém e diga: tudo que gera fama gera lágrimas. Amém. Êxodo capítulo 1 está ligado a uma das maiores profecias intrínsecas na Bíblia. O capítulo 12, seus 4 primeiros versículos, Deus entrega uma profecia extraordinária para o Abrão. No ano de 1705 aproximadamente antes de Cristo, 400 anos depois do dilúvio e 2000 anos depois da queda de Adão e Eva, Deus olha para o Abrão, depois de uma perda, depois que seu pai havia falecido, Deus entrega essa profecia tão extraordinária: Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela, e vai à terra a qual eu te mostrarei. Abrão, farei de ti uma grande nação, te abençoarei, abençoarei aqueles que te abençoares, mas também, Abrão, amaldiçoarei todos aqueles que te amaldiçoares. Essa profecia aqui, irmãos, eu quero que você guarde na ponta do seu coração, até porque ela está relacionada ao capítulo 1 de Êxodo, versículos 12, 13 em diante. O que mais me chama a atenção é que Abrão entendeu a proposta do reino, Abrão entendeu a profecia, e o capítulo 15 aparece um Abrão fazendo uma pergunta para Deus. O capítulo 15 de Gênesis, versículo 2 e 3, Abrão olha para os céus e diz: Deus, quem será o meu herdeiro? Será o meu servo
Eliezer, o texto diz que rapidamente Deus resolve responder a Abrão e diz: Abrão, eu te darei um filho, e este filho será o filho da promessa. Só que aqui vai uma interrogação, pastor Victor, por que Abrão está fazendo essa pergunta? É muito simples de se entender. O capítulo 13 de Gênesis, versículo 2, o texto diz que Abrão enriqueceu-se. Abrão tinha terra, Abrão ele tinha ouro e prata, ou seja, o crescimento chegou na vida do mesmo. E por este motivo, ele está preocupado, porque ele sabe que a Sara é estéril. Aos olhos humanos, é impossível a Sara gerar. Aos olhos humanos, é impossível o Abrão gerar, porque o Abrão também está avançado de idade. Até porque a Bíblia faz questão de nos informar a caráter de urgência, que Abrão aqui no capítulo 15, ele tinha 75 anos de idade. Então, ele coloca Deus na parede e faz essa pergunta, deixa essa interrogação. Porém, Deus responde trazendo uma profecia. O tempo passa, Abrão aparece no capítulo 17, meus irmãos, com 99 anos de idade. E é justo neste capítulo que Deus olha para Abrão e diz: Abrão, o teu nome não serás mais Abrão, e sim Abraão, que traz a tipologia ou o significado de pai de multidões. Esse pai de multidões aqui não está sendo relacionado a um filho que ele vai gerar do ventre da sua esposa, mas sim filhos espirituais. Deus está falando da sua descendência. Deus está falando que a sua descendência vai crescer de forma extraordinária. É justo, irmãos, neste culto que Deus está tendo um papo tete a tete com Abraão, que Deus diz assim: Abraão, circuncida todas as crianças do sexo masculino. A expressão aqui, circuncisão, fala de aliança. E Abraão escuta o Eterno, auto se circuncida o filho da precipitação, que é o Ismael, que aqui já tinha 14 anos de idade. Até porque na mesma missiva de Gênesis capítulo 16, versículo 16, a Bíblia faz questão de dizer que quando Ismael ele nasce, o Abraão tinha 86 anos de idade. Então, quando o Abraão está circuncidando Ismael, Ismael está com 13 anos de idade. Haja vista, irmãos, que depois que Abraão faz uma aliança com Deus, Deus volta a lembrar a profecia que ele havia dado no capítulo 15. E Deus diz assim: ano que vem, Abraão, eu te darei um filho, eu vou abrir a madre da tua esposa, e aquilo que não gerava vai tornar a gerar, ou aquilo que não gerava agora vai gerar. O que mais me chama a atenção é que Deus está relembrando algo que ele havia prometido. Até porque tudo aquilo que Deus nos promete, irmãos, ele sempre será fiel para cumprir as suas promessas. O tempo passa uma vez mais, Abraão está com 100 anos de idade e nasce esse menino chamado Isaque. Isaque cresce, se robustece, cresce à vista dos seus pais, liderado pelos seus pais. Isaque, quando toma a fase adulta, a Bíblia ela faz questão de nos informar também que Isaque casa-se com uma mulher que também era estéril, a mesma Rebeca. O texto diz que o Isaque, ele não faz como seu pai.
Isaac, ele não faz uma pergunta para Deus. Isaac, irmãos, ele desce para a oração. Isso aqui mexe comigo, até porque parece que Abraão ensinou a seu filho não cometer os erros, não cometer as gafes que ele havia cometido lá atrás. Irmãos, quando eu leio esse texto, Isaac aos 40 anos de idade, minha pastora, fazendo uma oração profética, apontando o nascimento de seus futuros filhos, apontando o ventre da sua esposa. Isso aqui me faz imaginar Isaac olhando para o espelho do seu quarto e dizendo: eu sou um milagre, eu vim de um ventre que não gerava. O mesmo Deus que abriu o ventre da minha mãe será o mesmo Deus que vai abrir o ventre da minha esposa. Irmãos, a oração do Isaac chegou tanto nos céus, que a Bíblia faz questão de dizer que Deus o entregou, não um filho, mas duas crianças. Falar dessas duas crianças, o texto diz que as duas veio lutando no ventre. O nome delas são Esaú e Jacó. Porém eu deixo de lado Esaú e quero me apegar com o Jacó, porque Jacó, irmãos, é alguém que abraça a oportunidade. E pasme, senhoras e senhores, a caráter de urgência você precisa pegar isso aqui. Eu já vi muito pregador, muita gente dizer que Jacó é usurpador, que Jacó é enganador, que Jacó é mentiroso. E eu vou lhe dar 3 motivos diante da luz da Bíblia que Jacó nunca foi isso. Primeiro motivo: Deus chama a Rebeca no secreto. Deus chama a Rebeca onde? Escute isso aqui. Tem coisas que Deus vai falar para você e você não pode sair contando para ninguém. Por quê? Porque Deus olha para Rebeca e diz: Rebeca, o filho mais velho vai servir ao filho mais novo. O que Deus está dizendo para Rebeca é: Rebeca, quem vai receber a promessa, quem vai crescer de forma extraordinária, não é o Esaú, mas é o Jacó. Deus está dizendo: a promessa não está no Esaú, a promessa está no Jacó. Olhe para alguém, para ele já dá um glória e diga para ele: Deus não me errou, é você mesmo. Aleluia. Segundo motivo, a palavra Jacó no hebraico é Jacob. Diga Jacob. Olha, você falando em hebraico, a expressão Jacob dá tipologia ao significado de aquele que abraça a oportunidade. Jacó foi alguém que abraçou a oportunidade que lhe apareceu. Terceiro motivo: quando a oportunidade chega, a Rebeca corre e chama o Jacó e diz: Jacó, faze-me tudo aquilo que eu estou lhe pedindo. Jacó aqui, irmãos, ele fez tudo o que a mãe estava pedindo. Ele estava vivendo o princípio divino: honra teu pai e a tua mãe. Ele só está honrando a mãe e aquilo que a mãe está pedindo. E olha a expressão da mãe: que a maldição caia sobre mim. E por que ela está dizendo que a maldição caia sobre ela? Porque ela sabe que maldição nenhuma vai cair sobre ela, porque ela sabe que quem falou com ela foi o eterno Deus. Jacó, irmãos, quando ele recebe a bênção do seu pai, Jacó, ele sai fugitivo. E quem sai fugitivo não tem tempo de pegar roupa, não tem tempo de pegar dinheiro, não tem tempo de pegar absolutamente nada. Eu costumo dizer que Jacó estava mendigo por uma noite, porque Jacó, quando chega naquele monte, ele faz uma oração.
ele está diante da pedra, ele se debruça naquele lugar chamado Betel, casa de oração, e ele diz: Deus, se tu me deres roupa para vestir, se tu me deres pão para comer, eu voltarei e devolverei o dízimo. O que mais me chama a atenção é que no outro texto, no outro capítulo, Deus já havia honrado Jacó sob maneira. Deus honrou Jacó, Jacó cresceu, se robusteceu, casou-se, teve filhos e filhas, e a Bíblia faz questão de nos informar que no seu crescimento, dentro dos seus filhos, dentro desses 12 filhos, que é a representação das 12 tribos de Israel, eu quero citar o nome. Quem é ele? O José. Eu chamo ele de Zezinho. E quem é esse Zezinho, pastor? Zezinho é aquele que sofreu, Zezinho é aquele que recebeu a promessa, Zezinho é um sonhador, Zezinho é alguém que foi humilhado, Zezinho é alguém que recebeu inveja dos seus próprios irmãos, Zezinho é aquele que foi jogado na cisterna, Zezinho é aquele que foi vendido, Zezinho é aquele que foi caluniado, Zezinho é aquele que foi preso. Porém, todo esse processo custou tão caro, porque o que Deus tinha para ele não tinha para os irmãos. E o que era, pastor? Colocar ele como governador. E já que eu falei de governador, isso aqui é um quebra-cabeça a ser montado. Deus, meu pastor William, sabia muito bem o que estava fazendo. Até porque quando a nação de Israel foi migrada para o Egito, a recepção não foi de duros trabalhos. Outra me sirva, que eu preciso lhe ensinar caráter de urgência. Tem muita gente que diz, minha pastora, que a nação de Israel sofreu duros trabalhos por cerca de 430 anos e não foi. Se você pegar o capítulo de Êxodo, capítulo 12 de Êxodo, versículo 40, os irmãos vão perceber que a escrita faz questão de nos informar. A habitação, em outras traduções, a morada do povo de Israel foi de 430 anos. Bom, habitação não é sofrimento, morada também não é sofrimento. Pastor, então me diz quantos anos foi que a nação de Israel sofreu? Lembrem-se do capítulo 15 de Gênesis, quando Abrão faz uma pergunta para Deus: Deus, quem será o meu herdeiro? Será o meu servo Eliezer? A Bíblia diz que Deus responde e diz: eu te darei um filho, e este filho será o filho da promessa. Deus continua corroborando a promessa, e no versículo 13 do capítulo 15 de Gênesis, Deus olha para Abrão e diz assim: Abrão, a tua descendência sofrerá desgraça, miséria e perseguição por cerca de 400 anos de dor, de escassez e de miséria. Ou seja, eu abro um parêntese em dizer que tudo aquilo que está escrito dentro da Bíblia, não há mais falácias humanas. Então vamos juntar o quebra-cabeça. A habitação foi de 430, o sofrimento foi de 400 anos, e a chegada, pastor, como foi? É só a gente pegar Gênesis capítulo 47, olha o que a Bíblia diz, e eu quero ler, eu sei de cor, mas eu quero ler para você entender isso aqui, versículo 10, 11 e 12, dito isso, Jacó abençoou o faraó e retirou-se. Olha quem recepciona a nação de Israel quando eles foram migrados para o Egito: José. Estalou-se seu pai e seus irmãos. Ou seja, Deus fez José ser humilhado, rejeitado, caluniado. Tudo
isso para colocar José no lugar certo e na hora certa, para recepcionar o seu pai, os seus irmãos e toda a geração de Israel. Aí o texto diz: José instalou seus pais e seus irmãos e lhe deu uma propriedade nas terras do Egito, na melhor região, na terra de Ramsés, como ordenara o faraó. Providenciou José ainda alimento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos que cada um tinha. Ou seja, a morada foi de 430, a chegada não foi de duros trabalhos, foi de bela recepção, e o sofrimento de 400 anos de dor, de miséria, de desgraça e de escassez. Porém, irmãos, o tempo passa, e agora você vai dar um glória. Este faraó que estava com Zezinho, ele morre, o José vai embora, e chega um novo faraó, e ele começa a notar e perceber que a nação de Israel está crescendo, a nação de Israel está se robustecendo, a nação de Israel não para de crescer. E o que é que Faraó faz? A Bíblia diz que esse Faraó começou a judiar, começou a pisar, começou a massacrar, começou a humilhar, deu duros trabalhos para a nação de Israel. Mas sabe o que mais me chama a atenção aqui, igreja? É que o texto diz no capítulo 1, versículo 12: quanto mais Faraó pisava, mais a nação de Israel crescia. Oh glória, alguém já entendeu ali? Quanto mais a nação de Israel era oprimida, mais a nação de Israel se robustecia. Quanto mais Faraó judiava, mais a nação de Israel crescia de forma extraordinária. Aí você vai entender. A pergunta é: pastor, por que a nação de Israel está crescendo se o lugar não é favorável, se o ambiente não é favorável para a nação, se a nação não está na terra que mana leite e mel, se a nação ainda não havia pisado na terra da promessa? A nação aqui está no Egito, e Egito não é favorável para a nação da promessa. E por que a nação está crescendo? Por causa da profecia que Deus havia entregado a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela. Alguém já levantou a mão ali? E vai para a terra a qual eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação. Eu já quero liberar uma primeira palavra profética de Deus através da minha boca. Não me importa o lugar, não me importa o ambiente que você se encontra, o ambiente não pode ser favorável àquilo que Deus falou no secreto para você. Mas assim diz o Senhor dos Exércitos: o que você não viveu no ano de 2023, viverá no ano de 2024. A célula que você não abriu dentro da sua casa no ano de 2023, arrepiou aqui, você vai abrir no ano de 2024. Se tem alguém que acredita nessa profecia, levante a mão, dê aquele brado de glória que o diabo não gosta. Pegue na mão desse crente, por gentileza. Pegue na mão dele e dê uma chacoalhada santa para ele dar uma despertada, para ele dar uma acordada. Diga para ele: esse ano é o ano do crescimento. Diga para ele: quer o capeta ou não, eu vou abrir a minha célula. Diga: quer o capeta ou não, a gente vai avançar. Diga: quer o perseguidor ou não, a gente vai gerar. Vai gerar o que, pastor? Filhos espirituais
espirituais. Eu quero aqui liberar uma profecia de Deus através da minha boca. Almas, células, almas. Se tem alguém que acredita nessa profecia, faz aquele barulho que o capeta não gosta. O ambiente não está favorável aqui, irmãos. E se você não der glória aqui, você vai perder o culto. Por quê, pastor? Porque eu já vi uma escrita de um escritor, que ele diz que o lugar define a excelência onde você vai chegar. Eu discordo dele, mas eu discordo muito. Por quê, pastor? Porque o que define não é o lugar. Vou repetir: o que define não é o lugar, o que define é a promessa que Deus te fez. Alguém pegou ali, hein? Vou repetir: o que define não é o ambiente, o que define é a promessa que Deus te fez. Se tem alguém, irmãos, que nunca, eu vou repetir, que nunca gostou de investir em lugar, esse alguém foi Jesus. Jesus deixou de investir em lugar para investir em pessoas. É Deus dizendo: a tua casa pode estar em ruína, mas enquanto eles falam, vocês vão crescer. A sua casa pode estar destruída, mas enquanto eles batem, você cresce. A sua casa pode estar no deserto, mas enquanto o fofoqueiro está falando, você está dizendo: eu não vou parar de fazer. Ei, calabaraca. Alguém já está de pé aqui. Deus me trouxe aqui para dizer para você: é tempo de conquista, é ano de conquista. E já que é ano de conquista, eu vou liberar uma profecia para você já dar um salto dessa cadeira. Queira Satanás ou não, queira o diabo ou não, ele será envergonhado. Porque, pastor, é ano de você dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se isso é verdade, abre a boca para adorar por 20 segundos. Vai, é 20, é 19, é 18. Enquanto você dá glória aqui, Deus está dizendo: eu vou trazer um tempo de conquista. O cenário pode ser caótico, o lugar pode ser ruim, mas está chegando um tempo de crescimento para você, para tua casa, para tua família. Só quem acredita, abre a boca para glorificar. Deus está falando comigo aqui nessa noite. Essa noite Deus está mudando a chave de algumas pessoas aqui. Alguém pegou aqui, hein? Deus está levantando novos líderes. Alguém recebeu aí? Vou repetir: Deus está levantando novos líderes. E os líderes que estão cabisbaixo, Deus está trazendo uma unção nova. Porque enquanto o faraó está achando que você vai parar, enquanto Satanás está achando que você vai desistir, é agora que você vai avançar. Alguém pegou aqui? É agora que você vai crescer. É agora que essa igreja vai se robustecer. Eu não vou parar de falar até você entender. É agora que essa igreja vai crescer. É agora que essa igreja vai avançar. É agora que Deus vai virar a chave. É agora que Deus está dizendo para esta igreja: o que, pastor? Nenhum instrumento forjado contra esta igreja terá êxito. Toda língua que se levantar em julgamento contra este ministério, contra a liderança desta igreja, não prosperará, porque a promessa para esta casa continua de pé. Se alguém acredita nessa profecia, dá aquele brado de glória que o diabo não gosta. Olha para cá. O ambiente nunca
pode destruir aquilo que Deus te entregou. Eles estão em um ambiente desfavorável. Faraó dobrou os trabalhos. Eles estão à luz do sol, trabalhando. Mas enquanto o Faraó está judiando, o texto diz que a nação de Israel está. Só que a primeira tentativa de Satanás caiu por terra. Dá glória a Deus. Vou repetir para você pregar comigo. A primeira tentativa do capeta caiu por terra. Aí vem a segunda. Porque Satanás, minha pastora, ele nunca vai desistir. Quando ele entende que você tem um disparo para a chave do crescimento, quando ele entende que a unção de almas está com você, quando ele percebe que a unção de ganhar, consolidar, discipular e enviar está em você, ele vai fazer de tudo para matar aquilo que Deus te entregou. Aí Satanás entra no coração de Faraó e diz assim: chama as duas parteiras. Quem são elas? Sifrá e Poá. Manda as parteiras matar todas as crianças do sexo masculino. Sabe o que mexe comigo aqui, pastora? Sabe o que é que mexe comigo aqui, liderança? Sabe o que é que mexe comigo aqui, igreja? É que Satanás não manda matar as crianças do sexo feminino. Por quê, pastor? Porque eles sabem muito bem que se matar as mulheres já era, porque quem gera não são os homens. Os homens lançam a semente, mas quem faz gerar são as mulheres. Aí Satanás vai no lugar, na ferida, aonde ele sabe que se ele matar toda a geração de homens, vai deixar a geração de mulheres, e os egípcios vão coabitar com as mulheres hebreias, e vai nascer uma geração simista, ou seja, a geração do Egito vai crescer. Porque todo perseguidor, ele te persegue porque tem inveja de você. Olha aí, eu vou repetir isso aqui: todo perseguidor, ele te persegue porque ele tem inveja de você. E por que ele tem inveja de você? Porque ele sabe que ele nunca vai chegar onde você chegou. É uma não espiritual. Ele sabe que ele não vai crescer mais, ele sabe que ele não vai mais avançar mais, ele sabe que ele não vai conquistar mais. Aí ele está tentando parar aquilo que Deus havia prometido para a geração de Israel. Mas o que Satanás não sabia é que as duas hebreias eram tementes ao Deus eterno. Faraó está achando que elas estão matando, mas elas estão dizendo: gera, ganhar, consolidar, discipular e enviar. Não entendeu não? É elas dizendo: o crescimento não vai parar, o crescimento vai continuar. Elas estão dizendo: o ano de 2024 a igreja vai avançar. É Deus dizendo: Satanás armou a cilada para matar você. Satanás disse assim: ele não vira o ano de 2023 para 2024. Só que Deus me tirou lá da Bahia para dizer para você: o Exu Caveira caiu por terra. Oh glória! O plano do capeta caiu por terra. Por quê? Porque o ano de 2024, quem te viu por baixo vai te ver por cima liderando. Até porque Deus não te deu um espírito de covardia, Deus te deu um espírito de ousadia. Não é para você parar, não é para você estagnar, não é para você desistir, porque o propósito é maior do que a dificuldade. Dificuldade passa, mas a promessa fica. Vale passa, mas a promessa fica. Deserto passa, mas a promessa fica. Assim diz o Senhor dos exércitos: nenhuma dificuldade vai parar você, nenhum faraó vai parar você, nenhuma
Maria Padilha vai parar você, nenhum demônio chamado Exu Caveira vai parar você. Por quê, pastor? Tem alguém que está aqui, e esse alguém se chama Jesus de Nazaré. Enquanto você dá glória aqui, Ele está dizendo: eu estou te entregando uma unção nova, unção de conquista, unção de crescimento, unção de gerar filhos. Só quem acredita, glorifique ao Cordeiro de Deus. Olha para cá. Um historiador chamado Flávio Joséfo diz: irmão, se você não pegar isso aqui, está ruim. Se você não pegar isso aqui, não me traz mais aqui, pastor. Por quê? Se você não der glória no que eu vou falar aqui, tu está desviado da igreja. Olha para cá. Flávio Joséfo, escritor da época de Jesus, ele diz que nessa época aqui nasceu-se um doutor da lei. Nasceu o que? Diga doutor da lei. Fale mais alto, diga doutor da lei. Esse doutor da lei, ele foi até Faraó e disse assim: vai nascer um menino. Eu vou repetir isso aqui de novo. O doutor da lei, só para eu me soltar, o doutor da lei foi até ele e disse assim: ó, vai nascer um menino. E parece que eu vejo o Faraó, o varão, dizendo assim: que menino, rapaz? E ele está dizendo assim: esse menino vai te dar trabalho. Olha para alguém, diga: você é o Moisés dessa geração. Não, você falou meio que borocochô, irmão. Tem que falar com unção, tem que falar cheio. Aponta o dedo de profeta e diga, e de profetiza e diga: você é o Moisés dessa geração. Eu não sei se ele vai dar glória, mas olha para ele e diga assim: queira Satanás ou não, a nossa promessa vai nascer. Prepara para você dar glória a Deus. Por quê, pastor? Vocês perceberam que a promessa não nasceu ainda, mas já está tirando, ou já está dando dor de cabeça a Faraó. Vou repetir: a promessa nem nasceu ainda, mas Faraó já está dizendo: eu já estou com dor de cabeça. Quando esse menino nascer, eu vou ter um grande problema. Então mata as crianças do sexo masculino. Você não entendeu não, só o profeta ali entendeu. Se a tua promessa não nasceu ainda, imagine quando nascer. Quem vai ser você daqui a alguns anos? Olha para alguém, pega na mão dele, dá uma chacoalhada santa até ele acordar. Se ele tiver meio borocochô, dá um beliscão nele. Mas olha para ele e diga: te prepara. Não, fala mais forte, diga: te prepara para você viver um crescimento que você nunca viveu, que você nunca imaginou. Só quem acredita joga a mão para cima, faz aquilo. Só quem crê, só quem crê. Eu quero profetizar aqui, em nome de Jesus, o ano de 2024 será um ano que você nunca viveu. Portas abertas, aquilo que estava preso vai ser desatado, almas chegarão. Assim diz o Senhor: eu estou mexendo na tua vida financeira, eu estou entrando na tua casa. Vai ter salvação na tua casa, vai ter renovo, vai ter restauração, vai ter cura. Só quem acredita, pula dessa cadeira. Olha pelo menos para 3 pessoas e diga: é tempo de crescimento. É tempo de crescimento, profeta. É tempo de crescimento. É tempo de crescimento. Alguém acredita nisso? Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Faraó está preocupado. Faraó está perturbado. E dá um glória, tá? Porque a segunda
tentativa do diabo acabou de cair por terra. E lá vai a terceira. E qual é a terceira, pastor? Pega as crianças do sexo masculino, joga as crianças no rio Nilo. Para quê, pastor? Para os crocodilos matarem. Ou seja, aqui, meu pastor, o Moisés já havia nascido. E eu não sei se você vai dar glória, mas por favor, dá um glória mais poderoso, mais forte 2024. Por quê, pastor? Porque quando Deus esconde, nem o capeta acha. Tem gente aqui que está perguntando: Deus, porque o ano de 2023 eu passei, não consegui abrir minha célula, não consegui avançar, e Deus dizendo: eu te escondi. Tu estava no processo de crescimento, mas o ano de 2024 é um ano que você vai avançar. Te prepara que Deus vai colocar os três que você está orando, Deus vai lhe entregar. Alguém está pegando aqui? Te prepara, porque a tua casa será um lugar de células. Se prepara que a tua casa, eu estou liberando aqui, quem quiser pegar, pega. Eu estou liberando da parte de Deus. A tua casa será um ano de conquista. Quem te ver, quem te viu verá aquilo que Deus vai fazer na tua vida, aquilo que Deus vai fazer na tua casa. E se tu não ganhar os de fora, assim diz o Senhor, os de dentro você vai ganhar. Vai ganhar. Primeiro detalhe aqui: o menino nasceu. Diga: o menino nasceu. Só que, ei, olha para cá. Entenda uma coisa: Deus sempre vai te entregar um crescimento. Não é de qualquer forma. Deus não vai te dar um crescimento de mão beijada. Deus não vai te dar um crescimento sem você escrever uma história. Porque chega de você contar a história dos outros, chega de você contar testemunho dos outros. Deus quer que você conte o testemunho que Deus fez na sua vida, na sua casa, na sua família. E por que o Senhor está falando isso, pastor? É que Moisés nasceu em um tempo de crise. Alguém pegou aqui, hein? Alguém entendeu aqui? Vou repetir: Moisés não nasceu em um lugar favorável, meu pastor. Moisés nasceu em um momento de crise. Olha para alguém e diga: é nessa crise que o Moisés vai nascer. Olha para alguém e diga: é nesse terremoto. Diga: é nessa prova, é nesse deserto que a tua promessa vai nascer. Não, você não entendeu. É Deus dizendo para alguém aqui: é nessa porta fechada que Deus vai te dar unção da liderança. É nesse lugar. Alguém já está de pé ali, hein? Ei, lebaracandarácia. Tem uma noite aqui. Essa noite aqui é uma noite de graça, é uma noite de unção de liderança. Deus me trouxe aqui para dizer para você: vai ter crescimento em meio a esse deserto, vai ter crescimento em meio a essa prova. Satanás vai passar mal. Por quê, pastor? Porque aonde tiver porta fechada, Deus está dizendo: eu vou abrir essa porta. Alguém ficou de pé lá no fundo, já tem outro ali, já tem outro aqui. É unção de liderança descendo aqui. Pega o teu cajado, abre essa célula. Pastor, eu não sei pregar. Quem me disse que Deus precisa de alguém que sabe pregar? Ah, pastor, eu estou com vergonha. Começa com vergonha, que do meio para o final Ele vai te dar sabedoria, unção, graça, poder para você liderar.
Tem gente chorando aqui, hein? Olha para cá. O Moisés nasce em um tempo de crise. Isso aqui é lindo, porque todos nós, mas todos nós, temos manias de murmurar quando o tempo de crise chega. Todos nós, quando a crise bate na porta, a gente acha que Deus não está com a gente. A gente acha que Deus não está no barco. A gente acha que Deus não é capaz. A gente acha que a promessa não vai se cumprir. Só que Deus me trouxe aqui para dizer para você: ei, é nessa crise que o teu Moisés está chegando. Aí o texto diz: o menino era, diga, formoso. Não, fala mais forte, diga, o menino era formoso. Quem é pai aqui, levanta a mão. Tu é pai, teu filho tem quantos anos? 4. É filho, menino ou menina? Menina. Quando nasceu, fala a verdade, quando nasceu, alguém chegou para você e disse assim: rapaz, mas tua filha é bonita. Sim ou não? Você ouviu pessoas de fora falando, sim ou não? Sabe por que ele ouviu? Pergunta por quê, pastor? Por quê, pastor? Pergunta forte, diga, por quê, pastor? Por quê, pastor? Porque tudo que é formoso gera fama. Você não entendeu não, irmão? O que Deus vai fazer na tua casa vai ser tão grande. O que Deus vai fazer na tua célula vai ser tão grande. O crescimento que eu estou todo arrepiado aqui, o crescimento que Deus vai fazer na tua vida vai ser tão grande no ano de 2024, que vai ter muita gente contando e falando: olha o que Deus fez na vida dela, olha o que Deus fez na vida dele. Deus me tirou lá de Salvador para dizer para você: confundidos e envergonhados serão todos aqueles que se levantaram contra você. Não tem Faraó, não tem Sambalate, não tem Tobias, não tem demônio no ar celestial que venha parar a promessa de Deus na tua vida. Assim diz o Senhor, juntamente com os anjos desta igreja, o ano de 2024 é um ano de crescimento. Se isso é verdade, se a igreja acredita nessa profecia, rasga o maior brado de glória, pelo amor de Deus, agora. Agora te prepara para você dar outra glória, porque tudo que gera fama gera perseguição, sim ou não? E tudo que gera fama gera lágrimas. Você percebeu que ninguém deu glória? Até quem gritou fez ei, mas não deu glória. Por quê? Porque ninguém quer chorar, ninguém quer sofrer. Só que a gente precisa entender que o sofrimento faz parte. A gente precisa entender que o aperto faz parte. Se Jesus passou pelo Getsemane, que é lugar de prensa, é lugar de amasso, é lugar de dor, imagine você, líder, imagine tu, imagine eu, pequenino de Jeová. Todos nós temos que passar pelo momento da dor. Agora tem uma pergunta, pastor: por que essa criança nasceu chorando? Lá vai, porque quem tem promessa não nasce sorrindo, quem tem promessa nasce chorando. Aí Jeová me trouxe aqui para dizer para você: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Esse choro faz parte do processo, essa luta faz parte do processo, esse
esse problema faz parte do processo, esse deserto faz parte do processo. E aí, pastor, não te preocupa que o início é ruim, o meio é complicado, mas no final tem um sabor de vitória. O final tem um sabor que Satanás não gosta. Qual é, pastor? Tu vai cantar o hino da vitória. Enquanto você glorifica aqui, Deus está dizendo: eu visito a tua casa, eu visito os teus problemas, eu abro aquilo que está fechado, porque o ano de 2024 é ano de crescimento para esta igreja. Olha para cá, encerro. Eu sei que está doendo em você, eu sei que você está chorando aí, eu sei que você deve talvez estar dizendo assim: pastor, eu estou chorando aqui, mas o senhor não faz ideia. E tu acha que eu não sofro não, é? Você acha que eu não tenho minhas mazelas também não, é? Ei, olhe para cá, para você entender. Sabe por que você está chorando? Pergunta: por quê, pastor? Porque quem tem túnica diferenciada, Deus não vai entregar esse crescimento sem você ter uma história para contar. Sabe o que é mais interessante? Deixa eu sentar, pode sentar aqui? Pode. Deixa eu conversar com vocês algo muito sério. Primeira vez que eu vim aqui em São Paulo, eu notei algo interessante. O que foi, pastor? Eu cheguei aqui em São Paulo e percebi que o trem tem um piloto, sim ou não? Mas o metrô não tem. E na primeira vez que eu vi o metrô, nem entrei. Eu disse: Satanás, você não está ali não, você me cegou. É que lá na Bahia tudo é Satanás, é coisa do baiano. Aí eu parei, esperei outro metrô vir. Aí eu disse: não é possível. Aí eu olhei, procurei um paulista e perguntei: ô amigo, bom dia, eu sou baiano. Só que eu percebi que o trem tem piloto, mas o metrô não tem. Ele deu risada. Aí ele disse assim: não, senhor, é que o metrô é guiado lá na torre, é direcionado pela torre. Aí eu disse: ah, tá. Aí assim que eu me retirei dele, o pai disse para mim assim: ó, filho, você já percebeu que o crente entra no metrô sem piloto, dorme, descansa. Entendeu, pastora? Não se preocupa. Tu já percebeu que tu entra dentro do avião, ronca, e se o piloto errar, já era. Ainda bem que eu vou morar na glória, já era, vou direto para o céu, de lá mesmo eu já subo. Eita glória. Olha para cá, a gente entra dentro do ônibus, é ou não é? Dorme, não está nem aí, mas o ser humano lá pode errar. Só que quando Jeová está no barco, na polpa do barco, na direção e o mar está revolto, você começa a murmurar, você começa a dizer: Deus, cadê o Senhor? Deus me trouxe aqui para dizer para você: tu acredita em homens, tu tem fé em homens, mas não crê no meu poder. Eu sou Deus que desfaço, eu sou Deus que faço, eu sou Deus que posso tirar você do monturo e te colocar no lugar de fama. Eu posso mudar a tua história, eu posso mudar a história da tua casa. Eu não sei o que foi que você deixou na sua casa, mas assim diz o Senhor dos Exércitos: vai ter milagres lá na tua família, vai ter o sobrenatural entrando
entrando na tua casa, Faraó e os seus cavaleiros vão se acabar por lá. Porque, pastor, a tua promessa vai nascer, a tua célula vai abrir, e tem alguém que acredita, vai ficando de pé, dando o maior brado de glória para Ele. Eu quero fazer algo diferente aqui hoje. Quem não é líder de célula aqui ainda? Quem não é, levante a mão. Quem não é? Pastor, eu não sou líder de célula ainda. Levante a mão. Só tem essas pessoas? Tem mais, irmão. Fica de pé, toda a igreja para eu ver, toda a igreja.